Parece que a imprensa realmente perdeu o amor ao ministro Alexandre de Moraes, né? É aquele típico caso de ingratidão. Fez o que a imprensa queria, foi atrás do Bolsonaro, pegou o Bolsonaro, prendeu o Bolsonaro, cumpriu seu objetivo, agora a imprensa fala mal dele. Pois é, dele e da família dele. Acabou de sair uma matéria agora falando da esposa do ministro Alexandre de Moraes. A imprensa não está perdoando. E aí também falaram sobre uma ação do ministro Alexandre de Moraes para se livrar da lei Magnitsky. Pois é, aconteceu antes do Trump tirar a lei Magnitsky dele, né, do ministro Alexandre de Moraes, mas essa ação só veio ser descoberta agora. Será que o Trump vai reconhecer isso como atentado, como violação das regras da Magnitsky e vai aplicar a Magnitsky de novo? Pois é, parece que não. Ao que tudo indica, a questão da Magnitsky não é corrupção nem direitos humanos. É interesse político mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Outro ponto que a gente precisa falar é uma aliança. Vamos dizer, um pacto de sangue tenebroso entre Lula e os militares. Modelo à la Venezuela. Bem parecido com o estilo Venezuela de ser. O Lula teve uma reunião nos bastidores aí, onde ele busca a lealdade suprema dos militares ao governo Lula. Igualzinho o Maduro fez. E parece que isso já está bem avançado. A gente vai mostrar para vocês o porquê. Também vai ter sangue nos bastidores. Pois é. Mais uma vez, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, e o governo Lula, através da Polícia Federal, partiram para cima do Congresso Nacional. Dessa vez, o ano encerrou com Davi Alcolumbre de biquinho pro Lula, não fez as pazes, e o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, também de biquinho pro Lula. Nenhum dos dois tão felizes com o Lula, não. Agora, o que acontece é que a Polícia Federal partiu para cima do braço direito do Hugo Mota. E aí, parece que o presidente da Câmara não gostou nada disso. Vai ter resposta. Vamos falar sobre tudo isso e, óbvio, vai ter muito mais coisa. Você já está acostumado com o nosso jeitão aqui. Hoje é dia 22 de dezembro de 2025. Primeiro editorial do dia. Primeiro, porém não único, tá? Vai ter muitos outros editoriais hoje ainda, porque o bicho tá pegando hoje em Brasília. E aí eu vou te pedir para se inscrever no canal, né? Eu tô pedindo, mas a galera parece que não tá gostando muito do conteúdo, não. Tá ganhando 2.000, 3.000 seguidores por dia. Pra gente bater os 2 milhões por mês, pra gente bater os 2 milhões vai demorar, mas não tem problema não, né? Antes é pouco do que nada, né? Então vamos passo a passo, tá bom? Bora começar? Vem comigo? Então vem. Vamos começar com essa matéria da Folha de São Paulo. Olha, depois que saiu a informação de que o patrimônio da Viviane Barsi subiu demais, depois que saiu a informação de que ela tem um contrato de 129 milhões de reais, uma coisa assim, obscena para qualquer escritório jurídico que não conseguiu nem provar muitos serviços prestados, segundo o Carlos Andreasa, por exemplo, né, lá do Estadão. Então, ficou demonstrado que os contratos dela são, no mínimo, obscenos. E aí vem a Folha de São Paulo mirando o Alexandre de Moraes. É o seguinte, Bolsonaro já está preso. Moraes, a gente já não precisa muito de você. A imprensa esquerdista está batendo nele como se não houvesse amanhã. O ICL, lá do Eduardo Moreira, que é um de esquerda, bem esquerda, está batendo, no caso do Banco Master e do contrato de 129 milhões, como se não houvesse amanhã. Eu tô gostando de ver, vai fundo. Mulher de Moraes defende gigantes da saúde e educação em ações no STF. A Viviane Barsi atuou em 31 casos no Supremo, até hoje. 22 deles só depois do marido ser nomeado. O escritório da advogada e ministro foram procurados, mas não se manifestaram. Você acha aqui que não tem um conflito de interesse? Uma cúpula, uma casta super poderosa com 11 figuras. Uma esposa de um ministro atua nessa casta ali poderosa. Você acha que algum ministro vai julgar contra ela? Afinal, amanhã pode ser minha esposa entrando com uma ação também, vai cair para a mão do Alexandre de Moraes. E é a hora do Alexandre de Moraes retribuir o favor. Então, para quem tem uma causa bilionária, nada de problema em pagar 29 milhões ou 129 milhões para uma esposa de um Supremo. Você não concorda? Então isso aqui mostra
que as grandes, as poderosas, estão todas blindadas. E o sistema está muito mais próximo dos grandes e poderosos do que você imagina. Como foi amplamente divulgado, né? Só o patrimônio dela, da esposa de Alexandre de Moraes, cresceu só em um ano 232%. Uma coisa totalmente normal, né? Crescer 232% de patrimônio é uma coisa assim, bem impressionante, né? Se eu crescesse 232% do meu patrimônio ano que vem, né? Porque esse ano eu não consegui, mas não posso reclamar também, né? Deu um crescimento significativo aí, né? Mas nada de 232%, né? Quando a gente bate a meta, esse ano eu consegui crescer aí 12%, 15%, 20%, você já fica feliz e ainda à toa, igual um bobo alegre, né? Agora, crescer 232% é anormal, né? Quem sabe, né? Essas ações tenham ajudado. Agora, a ministra, ou melhor, a mulher do ministro, Alexandre de Moraes, ela registrou um novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Lei Magnífica. Sim, ficou constatado, foi matéria do Globo, que no dia em que o Donald Trump foi lá e aumentou a aplicação da Lei Magnífica, a Viviane Bars correu para tentar burlar a ação da Lei Magnífica. Ou seja, tentar burlar a lei. Isso aí é obstrução de justiça? Não é porque não veio da justiça, né? Veio do governo norte-americano. Mas se fosse qualquer um tentando burlar alguma ordem do Alexandre de Moraes, tinha se lascado. E aí eu te pergunto, será que o Trump vai agir igual o Moraes? Não, não vai, né? O acordo aqui é político. Mulher de Moraes registrou o escritório no dia da ampliação da Lei Magnífica. O Trump impôs sanções ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos ligados a Viviane Bars. E outro detalhe, como tributarista que eu sou, você pode ter certeza do seguinte, é um escritório de advocacia, mas a partir do momento que eles colocaram ali Lex, aí a gente lembra do Lex Luthor, não tem como, né? Mas Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, isso aqui é para reduzir a tributação. Vou te garantir uma coisa, essa galera não paga quase nada de imposto sobre esses milhões e milhões que a turma ganha, pode ter certeza. A Viviane Bars, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, formalizou em Brasília um novo escritório em 22 de setembro. Esse foi exatamente o dia que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, impôs as sanções com base na Lei Magnífica ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos. O Lex, empresa ligada à Viviane e aos filhos, possui 10 imóveis registrados, em valores milionários, tá? Agora, além do Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, sediada em São Paulo com 9 sócios, Viviane conta com um Barsi e Barsi Sociedade de Advogados, no qual tem como única sócia Juliana, a sua filha, né? Ou seja, mais uma filha do Alexandre de Moraes. Olha, as relações, né, existentes entre empresas que são réis, né, ou que têm demandas no STF e ministros do STF é algo que torna-se público e notório, né, o conflito de interesse aqui. Isso é algo que a Constituição, isso é algo que a legislação brasileira deveria repudiar veementemente, classificar isso como crime de responsabilidade e proibir por completo. Assim como o juiz tem o que a gente chama de quarentena, né? Quando o juiz deixa de ser juiz, pede para sair ou mesmo aposenta, ele tem que esperar 3 anos para poder advogar naquela comarca, né? E isso deveria estender aos parentes do juiz também. Então, complicado, né? Porque a lei tá lá, mas não é cumprida, né? Vamos lá. Rádio Brado aqui, ó, pessoal. Imitando Maduro, Lula agradece a lealdade das Forças Armadas. Lealdade das Forças Armadas, lealdade do Judiciário, ou seja, o Brasil, não economicamente, porque uma coisa é o ponto de vista econômico, outra coisa é o ponto de vista institucional. Institucionalmente, o Brasil não tem diferença nenhuma, está amplamente semelhante à Venezuela. Do ponto de vista institucional, a gente já se tornou uma Venezuela há muito tempo. Você vê muito falando, nós vamos virar uma Venezuela. Pois é, depende de que ponto. Ponto econômico, vai demorar. Mas podemos chegar lá, hein? Com um pouquinho de esforço a gente chega lá. Agora, do ponto institucional, já chegamos, hein? Com um pouquinho de esforço, a gente passa os caras. Pode ter certeza. Mas dá uma olhada nisso aqui.
Matéria da Rádio Brado aqui, eu gostei da matéria, tá? Vou colocar na tela para vocês. O Lula está praticamente adotando o mesmo estilo do Maduro com as Forças Armadas, né? Está criando uma relação muito íntima com os generais. Você sabe o porquê. Não estou dizendo que vai avançar, a gente já imagina, né? Mas eu acho que o negócio é a longo prazo. Ele já está construindo essa relação com os milicos há muito tempo, desde 2023. Na verdade, Timóteo, essa relação do Lula com os milicos, ela já vem sendo construída há muito mais tempo, né? Ela não começou a ser construída em 2023. Ela começou a ser construída quando ele era presidente, no governo Dilma. Então, ele sempre vem fazendo essa relação aí com os positivistas. Não é à toa, né, que ainda que em terceiro escalão, o Tarcísio já tenha participado desses governos, enfim. A gente tem uma estruturação da esquerda para que esses militares tenham um certo apreço a qualquer presidente e também a presidentes de esquerda há muito tempo. A gente tem que entender que militar não é direita. Não no discurso que você entendeu como direita e que fez você gostar lá do Bolsonaro em 2018. Milico é positivista. Quem tiver na vez, eles vão. Certo? E quem der as benesses que eles precisam, eles vão estar ao lado. Eles são, acima de tudo, pessoas extremamente adoradoras do cargo e da instituição. Onde, para defender esta instituição, não tem moral, não tem escrúpulo, não tem lei divina, não tem nada disso. É a lei rasteira da instituição e acabou. Certo? E, infelizmente, muitos de nós, inclusive eu naquela época, eu já aluna do Olavo, ouvia o Olavo falar, mas eu pensava que existia um certo exagero na fala do professor. Mas se você pegar o Olavo isoladamente ali durante o governo Bolsonaro, que estava impondo esta adoração por milico para toda a população brasileira, o Olavo já era fortemente crítico disso. Infelizmente, naquela época, eu ainda tinha minhas dúvidas, eu ali engatinhando em meus estudos com o professor, eu ainda tinha minhas dúvidas ali, será que ele tem tanta razão? Né? E a gente hoje vê que é por aí. Eu acho que tem gente hoje sofrendo de problema psiquiátrico, psicológico, até agora. Por quê? Porque foi para a porta de quartel, acreditando nesses caras que hoje estão aí amáveis e fortemente concentrados em torno da figura do Lula e já estavam concentrados em torno da figura da esquerda desde 2022 ali, certo? Inclusive pode ter certeza que muitos infiltrados dentro do governo Bolsonaro dando conselhos ao Bolsonaro a mando da esquerda brasileira. Pode ter certeza disso. Vem cá, a Rádio Brado, eu gosto da Rádio Brado, tá? É uma rádio que, de certa forma, ela afastou-se do Bolsonaro, tá? Mas tem muitos pontos coerentes. Eu acho injusta a forma que, de certa forma, eles atacam o Bolsonaro, tá? Apesar de eu não ser Bolsonaro, isso eu acho injusto, tá? Porque é fácil apontar o dedo, tá? Muito fácil apontar o dedo. O brabo é citar onde o cara teve. O cara teve ali na frente, ali. Todo mundo, porque ele devia ter... Ele não tinha maioria no Congresso. Então, eu sei que há um caminho árduo que o Bolsonaro teve que enfrentar aí. Então, tenho críticas, tem erros, beleza? Mas eu acho meio injusto. Agora, que eles foram certeiros em falar uma coisa, foram. Você acha mesmo que não tinha milico lá, né, como eles disseram, no ouvido do Bolsonaro? Não, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui que vai dar certo pra você. Vai lá, fala isso aqui, ó. Né? Pô, os caras traíram a si mesmo. Jogaram um monte de militar pra dentro da cadeia. Você entende o tamanho disso? Pois é. Agora, dá uma olhada aqui. Até me chamou a atenção. Eu tinha assistido esse vídeo alguns dias atrás, tá? Não é de agora. Foi o dia do julgamento da trama golpista, né? O Luca Antônio Nieto, tá? Fez essa publicação aqui, ó, da trama golpista. Dá uma olhada sobre um detalhe, sobre um militar em específico. Você sabe quem foi o único general absolvido aí na trama golpista do STF? Pois é. Foi o general Estevam Teófilo Gaspar Oliveira. Esse general é de uma família de elite do Exército, né? Pai, avô, tudo militar. E só para você ter uma ideia,
eles foram a última família a poder usar barba no Exército. E o engraçado é que ele seria condenado, tudo indicava que ele estaria na trama e que seria condenado. Mas 24 horas antes do julgamento, o Moraes foi chamado pelo comandante do Exército, Thomas, e pelo Múcio, lá na área militar, e o Moraes foi. E não se sabe o que eles conversaram. Mas, em seguida, o Moraes absolveu esse general. E olha o argumento que o Moraes usou. Moraes declarou que, apesar de fortes indícios de participação, não seria possível condenar Teófilo somente com base na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Mas não seria baseado nessa delação que os outros estão presos, inclusive Bolsonaro? Por que mudou para esse? Por que para esse agora a delação não é suficiente? É muito estranho, não é? O que será que aconteceu nessa reunião? Será que os generais disseram para o Moraes que poderia detonar com os outros, mas que esse teria que ser absolvido? E se for isso, por que o Moraes acatou? A pergunta que fica é: quem está mandando em quem? Será que o Exército está com mais poder do que a gente imagina? Comenta aí. Eu achei muito lúcido e interessante. E aí? Quem tá mandando em quem? Será que a gente sabe mesmo os bastidores do poder? Né? Então, assim, isso chama muita atenção, é óbvio, né? O argumento é esdrúxulo. A gente sabe que esse é um julgamento, assim, político. Os argumentos pouco importam. A gente viu gente da esquerda, como Fernando Monteiro, falando isso. Né? Mas a grande questão é: e aí? Quem que está no poder mesmo, afinal? Coisas que a gente saberá só no futuro. Ontem eu vi o Flávio Augusto falando, onde ele dizia o seguinte: olha, entendam o seguinte, o presidente da República, os ministros de Estado, os deputados, senadores, esses são inquilinos. Os donos da casa são os vitalícios. E aí, quando a gente fala em vitalício, a gente pensa imediatamente em 11 ministros. Só que tem um bando de general que também é vitalício. A gente não pode esquecer disso. Vem comigo. Rachadinha. Justiça avança contra chefe de gabinete de Hugo Mota. A caça aos parlamentares está aberta, pessoal. A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu manter a ação de improbidade administrativa contra Ivan Nádia Veloso Meira Lima, atual chefe do gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é do Republicanos, por suposto enriquecimento ilícito envolvendo funcionário fantasma de um dos principais aliados do parlamentar. A decisão rejeitou o argumento de prescrição apresentada pela defesa da chefe de gabinete, garantindo o prosseguimento do processo movido pelo Ministério Público Federal. A decisão, obtida pela coluna de Tássio Lohan, é da última terça-feira. E aí a gente está falando de ex-funcionário do Lira também, né? E Vanádia Veloso é acusada de movimentar a conta de um ex-secretário parlamentar, quando esse mesmo comissionado estava lotado no gabinete do ex-deputado federal Wilson Santiago, que é do Republicanos, mesmo partido dele. Francisco Macena Duarte, o funcionário fantasma, admitiu em depoimento que jamais pisou em Brasília e que não sabia sequer o valor do seu salário, nem o número da conta bancária. Ele confessou ainda estar empregado em uma prefeitura no interior da Paraíba, ao mesmo tempo que esteve nomeado na Câmara dos Deputados. A Ivanádia tinha uma procuração em seu favor, assinada pelo funcionário fantasma. Na prática, o documento dava poderes para chefes de gabinete emitir cheques, efetuar saques e movimentar valores em nome do funcionário fantasma. Pois é. É o Brasil, né? Então não dá nem para criticar a justiça por partir para cima, né? Se tá errado, tá errado. Agora que chama atenção
né, o quanto a tensão está sobre, né, os ministros, a isso sim. Vamos falar da farra do INSS? Bora lá. A Advocacia Geral da União processa entidades ligadas ao PT e mais 7 por descontos ilegais em aposentadorias do INSS. Ligadas a quem? Ah, tá. Não é o Bolsonaro, não. A Advocacia Geral da União anunciou nesse sábado um novo pacote de ações judiciais contra 8 entidades acusadas de realizar descontos indevidos em benefícios do INSS. Entre os principais alvos dessa nova ofensiva está a CONTAG. CONTAG, se eu não me engano, é aquela que o irmão do Lula é vice-presidente dela, né? Entidade historicamente ligada ao PT, Partido dos Trabalhadores. De acordo com as investigações da Polícia Federal, essa entidade foi a maior beneficiada com recursos de descontos indevidos de aposentadorias, tendo recebido ao menos 2 bilhões entre janeiro de 2019 e março de 2024, 48% do total que foi descontado ilegalmente das aposentadorias. A entidade é investigada pela Polícia Federal e pela CGU, Controladoria Geral da União, desde o início da Operação Sem Desconto, cuja primeira fase foi deflagrada em 23 de abril deste ano. Ainda assim, ela só foi alvo da AGU agora, no último lote de ações apresentadas à Justiça. Pois é. Esse caso, né, ainda vai dar muito pano para manga, vai dar muita arma, muita munição para a oposição enfrentar o Lula agora em 2026, né? Vamos lá. O Trump não está brincando, não. O Trump quer minar economicamente o Maduro. Eu já não estou acreditando muito que o Trump vai sentar a pua para cima do Maduro. Eu já estou começando a ter minhas dúvidas aqui. Mas isso não quer dizer que o Trump não queira derrubar o Maduro, tá? Ontem eu vi um analista político na Jovem Pan, não me recordo o nome dele, mas ele falou o seguinte: olha, os Estados Unidos, ele sabe que uma invasão à Venezuela hoje poderia soar negativamente por causa do petróleo. Ou seja, tem muita gente que fala, os Estados Unidos só está querendo roubar o petróleo, só está querendo tirar o petróleo. Peraí, não é bem assim. Mas também é assim, né? Ou seja, também é um interesse. E também de que há um solo acidentado, de que os militares venezuelanos não estão cedendo e que o Trump encarar uma guerra, ele poderia estar encarando aí mais um Vietnã. Ou seja, é zona de mata, uma zona que os militares não estão tão acostumados, eles vão mais para a área do Oriente Médio, área do Oriente Médio, que é uma área mais desértica, né? Aqui, floresta amazônica, não se sabe quem pode estar aqui para ajudar os venezuelanos, então poderia ser um tiro pela culatra. Não é o interesse dos Estados Unidos agora uma guerra aqui, mas eles estão usando o quê? Os militares para minar a economia. E aí o Donald Trump tem uma ideia genial, que é pegar com o petróleo lá dentro, ou seja, vocês não vão escoar o petróleo, vocês vão ter que parar de produzir, o petróleo vai ficar lá, o petróleo já tem um monte de petróleo retirado, e aí quando trocar o poder, os Estados Unidos estão prontos para comprar. Se bem que os Estados Unidos já estão pegando, né? Estados Unidos perseguem o terceiro petroleiro no cerco à Venezuela, dizem agências, ou seja, não vai entrar mais nada de dinheiro na Venezuela. O povo vai sofrer, pode ter certeza disso, né? Ainda vai ficar mais complicado ainda. Mas, né, o Trump, com essa, ele pega Cuba, pega a Rússia, né? Ele quer tirar o poderio da Rússia e da China daqui da região. Os Estados Unidos interceptaram um terceiro navio petroleiro próximo à costa da Venezuela em meio ao bloqueio marítimo ordenado pelo governo de Donald Trump. A informação sobre a interceptação é da agência de notícias Bloomberg. A Reuters diz que o navio estaria ainda sendo perseguido pela Marinha dos Estados Unidos até a publicação dessa reportagem. E a embarcação seria o petroleiro Bela 1, de bandeira panamenha, que havia sido alvo de sanções dos Estados Unidos. A ação acontece após Trump anunciar que bloquearia navios petroleiros sancionados na região do Caribe venezuelano. A primeira apreensão de um navio venezuelano ocorreu no dia 10 e a noticiada nesse domingo é a segunda nesse fim de semana.
Para Reuters, um oficial americano confirmou que a Guarda Revolucionária dos Estados Unidos está em busca de embarcações da frota clandestina sancionada. Segundo a fonte, o navio está navegando sob ordem judicial de apreensão e bandeira falsa, né, ou a false flag. A apreensão de navios petroleiros faz parte de ordem emitida por Trump para o bloqueio aéreo e naval da Venezuela. A medida inclui a interceptação de navios sancionados pelos norte-americanos que entrem na Venezuela ou saiam do território venezuelano, transportando petróleo. A medida de interceptação das embarcações petrolíferas da Venezuela ocorreu diante da escalada de tensão entre dois países. Segundo Trump, isso será feito até que o presidente venezuelano Nicolás Maduro deixe o país. Meu amigo. Tá cercando, né, a Venezuela, minando a economia. Eu torço muito para que o Maduro caia. Eu desisti da minha cerveja, né, porque eu achei que o Trump ia chegar e tiro porrada e bomba, né, mas é bom, porque os venezuelanos, né, vão morrer por causa do Maduro. Então é bom que, se o Trump conseguir minar economicamente e derrubar o Maduro, já é algo positivo, né? Vamos lá. Malu Gaspar relata acordo envolvendo o STF, governo e bilhões e Senado para aprovar o PL da dosimetria. Ou seja, em troca do PL da dosimetria, custou bilhões, né, para o governo Lula. Havia um acordo com os ministros do Supremo, o senador inclusive citou o ministro Alexandre de Moraes como sendo alguém que ligou para os outros senadores pedindo para aprovar o texto com a tal da emenda da redação que focava a redução de pena no 8 de janeiro. E a gente sabe que o Jacques Wagner teria trocado esse gesto para deixar a dosimetria passar por duas coisas. Uma, aprovação de créditos de 22 bilhões de reais no orçamento desse ano. E a outra coisa, que a gente apurou, a apuração do Rafael Moraes Moura, do blog que eu tenho no Globo, da minha equipe, que o Jacques Wagner pediu que os senadores da oposição, diante desse gesto, entre aspas, amolecessem o coração para o Messias. Eu, assim, sou desse time aí que você falou, que não acha verossímil que o Jacques Wagner tenha feito toda essa movimentação sem, no mínimo, a anuência do presidente. Pode ser que o presidente não tenha sido consultado diretamente. Olha, presidente, eu vou fazer isso, tudo bem, posso, não posso. Mas, primeiro, não é qualquer senador. Jacques Wagner conhece o presidente Lula de uma vida inteira, fundaram o PT juntos. Segundo, é um senador que está acostumado a receber a culpa de várias coisas que são ruins para o governo. Ele assume os BOs do presidente Lula. A gente viu ali na indicação do Messias, quando o Davi Alcolumbre ficou bravo com o governo por não ter sido avisado. Então, a impressão que eu tenho, Natuza, é que o senador Jacques Wagner não tem nenhum problema de assumir mais um BO e não vai falar nada, vai ficar tranquilo. Fizeram o jogo que tinham que fazer para fechar o ano, como a gente falou, e bola que segue. Duvido que alguma coisa aconteça com o Jacques Wagner. Aí é aquela coisa, né? Acredita quem quer, porque se ele agiu contra o presidente... Pois é, né? Ele não agiu contra o presidente, todo mundo sabe disso, né? É ridículo falar isso, né? Todo mundo sabe que ele agiu em prol do que o Lula pediu, né? Simples assim. Vamos lá. O Lula prometeu que vai dar uma surra na direita e em todo mundo que acredita que a direita vai ganhar. Você tá sabendo disso, né? O que aconteceu? A surra na direita pode ser mais difícil do que o Lula prometeu, dizem especialistas. Pois é, os especialistas de plantão aí dizem que o Lula pode não ter uma vitória tão significativa assim e que o jogo tá virando e que o Flávio tá crescendo. Inclusive, saiu um burburinho aí de que o Caiado está entrando de vice do Flávio. Não sei se é verdade. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a possibilidade de dar uma surra na direita nas eleições presidenciais de 2026 elevou o tom do embate político e reacendeu o debate sobre o real grau de vantagem do petista no cenário eleitoral. Será que ele está com essa bola toda? Embora Lula demonstre confiança e explore a fragmentação do oposicionista, analistas apontam que o caminho para uma vitória ampla está longe de ser simples. Durante um evento em São Paulo na sexta-feira, o Lula associou adversários ao negacionismo e à condução da pandemia e afirmou que o país não pode permitir o retorno da extrema-direita ao poder. O discurso da pandemia já não vai rolar agora mais não, tá? Então é bom, né, a gente começar a entender isso. E aí, tem esse vídeo aqui do Nilvan Ferreira. Ele diz o seguinte: o sistema quebrou a cara e tá assustado, né? É o Nilvan Ferreira mesmo, achei que eu tinha errado o nome dele, tá? Olha o que ele falou. O sistema que prendeu Bolsonaro
arrumou agora um adversário politicamente muito mais perigoso do que Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês o que é que eu estou pensando. Os últimos acontecimentos das últimas 2 semanas, dos últimos dias, com o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, nos mostra que o plano do sistema, o plano da esquerda, o plano do STF, o plano do Lula, foi por água abaixo. Eles pensavam que prendendo o Bolsonaro, enclausurando o Bolsonaro, sequestrando o Bolsonaro, a eleição ia ser um passeio, mas esse plano aí já furou. 1 semana, 2 semanas que o Flávio Bolsonaro começou a andar, começou a dar entrevistas, o sistema entrou em pânico. Eles percebem agora que o Flávio Bolsonaro pode ser e já está se concretizando como um adversário politicamente muito mais perigoso do que o Bolsonaro. Tudo que eles reclamavam no Bolsonaro, do comportamento, de ser, né, espoletado, de responder às vezes com aquele jeitão dele, o Bolsonaro reúne as características que o Bolsonaro tem de defender bandeiras importantes, mas eles encontraram agora algo no Flávio que não corresponde ao que eles queriam. Um candidato centrado, um candidato plausível, um candidato de fácil aceitação das pessoas, mais ameno, mas com a mesma firmeza na defesa de bandeiras importantes para o nosso país. E há todo um sistema agora que orienta a imprensa que está do lado do poder, do sistema, para dizer que agora o Centrão vai continuar pressionando o Flávio para desistir da eleição. Está claro isso. As pesquisas divulgadas nos últimos dias já dão Veritar, Flávio empatado com Lula. Um outro sistema divulgou também Flávio empatado com Lula. O sistema Quest hoje divulgou pesquisa na Rede Globo, inclusive uma pesquisa que a gente já sabe que é muito tendenciosa, mas Flávio ocupando ali o lugar da 2ª posição, à frente inclusive do Tarcísio, e se consolidando o que a gente disse. Quem tem os votos da direita é o Bolsonaro, e a direita, os conservadores, vão acatar a decisão e fazer a campanha do Flávio Bolsonaro como candidato representante real da direita. Então, para muita gente que estava desacreditada, é apenas o começo. Tem muito chão ainda para percorrer, nós temos 10 meses ainda antes da eleição, e esse cenário que está hoje aí, ele vai a cada dia se consolidando a favor de um projeto para libertar o Brasil do PT, para libertar o Brasil de Lula. O Flávio Bolsonaro é o novo pânico da esquerda, e o que eles pensavam que não seria ameaça alguma, agora é uma ameaça ao projeto da esquerda muito mais forte do que o que eles estavam imaginando. Não adiantou prender o Bolsonaro. Pois é, né? Eu ainda tenho uma visão que o Flávio vai crescer bastante. Eu tinha separado aqui a questão das Havaianas pra gente falar com vocês aqui também. Vai ter que ficar para a próxima, tá? Próximo bloco a gente fala sobre isso aqui, ok? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer e uma honra enorme estar com vocês, tá bom? E eu vejo vocês no próximo editorial.